Opa, mano, Tá, agora tá certo o bem-vindo ao vídeo. Time Nest. Já faz mais Vamos ou ver. menos um mês que o Dragon Ball Sparking Zero foi lançado. E agora que eu já joguei muitas horas do jogo e aquele hype inicial deu uma acalmada, eu me sinto pronto pra trazer essa análise pra vocês. Aqui eu vou trazer os 6 pontos que na minha opinião são os mais importantes do jogo, enquanto comparo eles diretamente com o Budokai Tenkaichi 3. Afinal, o Sparking Zero, o marketing dele girou em torno do fato dele ser a sequência do Tenkaichi 3, né? Então acho que vai ser muito interessante a gente comparar os dois jogos pra ver se ele Faz realmente sentido. superou totalmente o Tenkaichi 3 ou não. Eu já adianto que na minha opinião não dá pra dizer 100% que ele superou. Mas se você não concorda com isso, não tem problema, tá? Mas só assistir o vídeo pra você poder entender por que eu penso assim. Dito isso, vamos lá. Primeiro ponto, personagens. A série Legal. Sparking sempre foi Legal que ele conhecida separou, né, em tópicos, assim, fica mais fácil de lembrar. por seu número enorme de personagens. Mesmo o primeiro Sparking... Uma coisa que eu até podia fazer crítica aqui, não sei se ele A vai série criticar, Sparking mas sempre foi conhecida eu por achei seu número enorme. a tela de início do Sparking bem sem graça, né? É só aquele fundo ali que parece o universo e escrito Dragon Ball Sparking Zero. Eu acho legal que quando você dá o Enter, aí ele vai, parece que meio que ele entra na Terra, né? Isso é legal, essa transiçãozinha, mas eu acho que eles podiam ter tentado emular essas telas dos Tenkaichi. Enorme de personagens. Mesmo o primeiro Sparking, o Budokai Tenkaichi 1, já tinha mais de 90 personagens jogáveis, algo nunca antes visto em um jogo com a escala dele e que até hoje é bem raro de se ver. E uma coisa que esses jogos faziam para continuar aumentando o seu número de personagens a cada jogo era reaproveitar os personagens do jogo anterior. Então o Budokai Tenkaichi 2, quando ele saiu, ele já tinha 129 personagens. Porém, desses 129, ele reaproveitou 90 do jogo anterior. Claro que ele melhorou bastante os personagens que vieram do Tenkaichi 1, mas a base que foi usada é a mesma. E o mesmo, claro, vale pro Tenkaichi 3, que saiu com 161 personagens, mas reaproveitou os dos jogos anteriores. Fazer personagens com golpes e animações variadas é caro e custa muito tempo. E geralmente tempo e dinheiro é coisa que jogos de anime não tem. No mundo ideal, todo jogo viria completo com tudo aquilo que a gente quer, mas na realidade nem sempre eles podem fazer dessa maneira. A tela inicial é paia, mas o menu em si é demais, é verdade. Acho que o menu ali, a interação entre os menus mudando, né, e o Goku indo pra lá e pra cá, e vendo os amigos e tudo mais, eu acho que é o mais bonito que eles já fizeram mesmo. Essa interação ficou excelente, não tem o que reclamar dali. Então uma coisa que os jogos de anime faziam para conseguir realmente sair com muitos personagens era justamente essa tática, né, de reaproveitar os personagens dos jogos anteriores. O Hiroshi Matsuyama, que foi o produtor da franquia Naruto Storm, ele explicou que no caso do Naruto Storm 4, se eles fossem fazer do zero todos os mais de 100 personagens do jogo, o orçamento seria bem superior ao que a Bandai tinha dado para eles fazerem o jogo inteiro. E olha que a franquia Storm é uma franquia muito grande que consequentemente tem um investimento maior. Imagine jogos menores, né, de outros animes. Mas enfim, por que eu tô explicando isso? É para vocês conseguirem entender como é que esses jogos chegavam a ter tantos personagens e porque muitos jogos recentes muitas vezes não tem nem metade disso. E esse contexto é muito importante para entender por que o Sparking Zero é tão impressionante. Porque por mais que ele seja a sequência do Tenkaichi 3, por causa do tempo de diferença de um jogo pro outro, ele teve que criar tudo do zero. O netcode do Storm é podre, é horrível, né? Isso eu não sei dizer também que eu não... usada foi a mesma, mas não foi exatamente não a mesma joguei. no sentido de que eles pegaram o que tinha no Tenkaichi 3 Online. e portaram pro Sparking Zero. Não, eles realmente tiveram que refazer o que tinha lá. E mesmo fazendo tudo do zero, o Sparking Zero simplesmente saiu com 182 personagens. O maior elenco de um jogo de anime de arena 3D em toda a história. E isso sendo a sua estreia, entre aspas, né, por aquilo que eu já expliquei. O tempo e o orçamento que a Bandai deu pro Sparking Zero é um negócio muito acima da média. É uma coisa que muito provavelmente nenhum jogo de anime na história já teve. E mesmo assim, quando você olha os arquivos do jogo, você vê que tem vários personagens que acabaram nem entrando na versão final, como por exemplo o Super Android 17. É um negócio que realmente faltou tempo. Só que levando em conta que o Sparking Zero já estava mais de 6 anos em desenvolvimento e o que foi gastado em marketing nele nesse ano foi absurdo, realmente estava muito inviável você adiar o jogo além disso. E quando você lembra que jogo de anime eles gostam de sair junto com o anime para poder pegar o hype ali junto, eu acho que realmente estava muito inviável adiar esse jogo. Enfim, né? Que nem eu falei, o mundo ideal é uma coisa, a realidade é outra. Mas... Opa, não deu pausa. É isso que tem essa questão, né? A gente fala que faltou tempo, mas estava lá há 6 anos sendo desenvolvido. Então é realmente complicado. E agora era realmente um bom momento para lançar, porque não só ia pegar o hype do Daima, como o Kakarot já tinha terminado todas as suas DLCs, né? Também antes do Daima, porque depois a gente foi descobrir que ia ter o do Daima. Então fazia sentido lançar agora. Só que é realmente uma pena que os caras tiveram 6 anos para fazer tudo isso e ainda assim saiu com muita coisa faltando. E não só, ficou personagens do clássico de fora, alguns do clássico, né? Basicamente só tem o Goku pequeno, né? O Goku criança. E tiraram o Super 17. Se fosse só um outro detalhezinho, tudo bem. Mas não, sei lá, personagens do Dragon Ball GT não tem modo história. Sabe, você tem um modo história ali focado em, sei lá, quanto que é? Assim, 7, 8 personagens, o que já é legal, né? Ter o Auric com todo mundo e tudo mais. Mas você tem um monte de personagens de filme, eles não servem pra nada, eles são só liberados pra você jogar. Personagem de GT, não tem modo história. Clássico, não tem modo história. Então você sente que o jogo foi capado, né?
É muito triste isso. Mesmo não saindo com tudo que ele poderia sair, o Sparking Zero ainda assim foi extremamente surpreendente em trazer esse elenco gigantesco. Então, no quesito personagens, cara, não tem nem o que discutir. Vendas O no final Sparking do Zero ano. é muito superior ao Tenkaichi 3, tanto dentro do contexto dele, quanto em questão de números brutos também. Então, esse primeiro ponto aqui é do Sparking Zero. Mas só antes da gente ir pro próximo ponto, eu só quero deixar claro que as transformações diferentes são sim consideradas personagens diferentes. Pelo menos aqui em um jogo no estilo do Sparking Zero do Tenkaichi 3. E isso acontece porque elas têm movimentos próprios, animações próprias, mecânicas próprias, o que por si só já exige muito tempo e dinheiro para ser feito. Tanto que o próprio Hiroshi Matsuyama, de novo, né, ele falou o seguinte sobre esse assunto referente ao Naruto Storm 4. É compreensível que Naruto e seus companheiros ninja já estejam no jogo, mas há várias variações deles como o modo Rikudo, que precisa ser criado do zero. Como você pode ver, precisamos ter um sistema de classificação que adicione importância a diversas áreas da criação de personagens para que possamos delegar adequadamente onde nossas horas e orçamento disponíveis devem ficar. Ou seja, não é porque a gente tem um Goku Blue no jogo que ele será a mesma coisa do Goku Super Saiyajin 2. Claro que pelos dois serem Gokus, né, dá pra se reaproveitar alguns elementos para poder facilitar o desenvolvimento, mas uma boa parte do trabalho ainda precisa ser feita. Então, realmente são personagens diferentes, não tem nem o que discutir. Segundo ponto, animações. Antes de tudo, tem que dizer que eu acho que o primeiro ponto ficou bem fundamentado, trouxe com a informação do próprio produtor, né, Hiroshi Matsuyama. Acho que foi dele mesmo que eu cheguei a traduzir algumas coisas lá pro site do Kami também. Então faz sentido, né? Muito personagem, mas tem que fazer tudo do zero, né? Que é toda a modelagem ali. Acho que é um bom ponto, né? Dá pra dizer que realmente é impressionante que tenha esse maior roster de todos os tempos, mas acho que só pra ficar perfeito mesmo é se eles tivessem no mínimo colocado todo mundo do Tenkaichi 3, né? Se tivesse conseguido colocar todo mundo lá, você não sentisse que personagens, sei lá, tem soldado do Freeza, não dá pra entender, mas não tem o Super 17. É bizarro, né? Como se eles tivessem falado, não, a gente vai colocar tudo do Z, porque o Z é o que a galera mais gosta, e deixa ali personagens do clássico e personagens do GT. Se tivesse tudo, seria perfeito. Como não é, ainda assim é impressionante, ainda assim os modelos são bonitos, são legais, bem animados, tudo mais, bem expressivos, né? Que vale se ressaltar. Tenkaichi 3 tem modelos bonitos, mas eles não são expressivos, os bonecos são sempre de cara fechada, né? Se o próprio Sparking Meteor fosse lançado hoje em dia, ele ia ser bastante criticado, já que ele teve vários cortes comparado com o anterior. Tem isso também, principalmente o modo história, né? Animações precisam ser analisadas de acordo com o contexto. Qual que era o ponto agora? Esqueci. Animações. Antes de tudo, tenho que dizer que animações precisam ser analisadas de acordo com o contexto. Afinal, claramente, as animações de jogos recentes, em maioria dos casos, serão melhores que de jogos de 15 anos atrás. Então eu vou analisar aqui o quão bem feita elas são pra época que elas foram lançadas. Mas enfim, vamos lá. O Tenkaichi 3, quando ele saiu, ele tinha animações bem legais, apesar de não serem as melhores animações que a gente tinha no PlayStation 2. Jogos como Budokai 3 ou Infinity World tinham animações bem superiores à da franquia Tenkaichi, mas isso se deve também ao fato de que eles tinham muito menos personagens. Então a franquia Tenkaichi, por ter dezenas e dezenas de personagens, claramente, né, eles não podiam fazer animações tão detalhadas pra cada um. Mas o que eles entregaram foi um trabalho muito bem feito e até hoje é legal de você ver essas animações. Mas o Sparking Zero, ele acaba sendo além de competente nesse caso. Ele é surpreendente, porque o jogo, além de ter mais personagens que o Tenkaichi 3 e todo aquele contexto que eu já comentei antes de ser criado do zero, ele também conseguiu fazer cada personagem ser mais único do que ele já era. Muitos personagens do Tenkaichi 3 foram muito melhorados aqui, na questão de ganharem animações diferentes, mais detalhadas, mais criativas. Isso aconteceu muito no Sparking Zero. Inclusive no Sparking Zero, cada personagem do jogo tem pelo menos uma animação única, um ataque que só ele tem. Uma coisa que não existia no Tenkaichi 3. No Tenkaichi 3 tinha muito personagem que não tinha golpe único, que era só golpe repetido de outros personagens. Aqui no Sparking Zero, algum golpe único ele vai ter. E além disso, os golpes que ele tem, que são iguais aos golpes de outros personagens, vão ter algum diferencial ali pra deixar eles diferentes também. Por exemplo, o Big Bang Ataque do Vegeta. No Tenkaichi 3 era tudo igual, basicamente. Mas aqui no Sparking Zero, cada Big Bang Ataque é único e muda um pouco a animação, dependendo de qual Vegeta tá usando. Então você percebe que o Sparking Zero ele é muito mais detalhista com as animações dos personagens do que o Tenkaichi 3. E isso daqui não tem a ver com a época que o jogo foi lançado. Isso aqui tem a ver diretamente com o cuidado, tempo e orçamento que eles tiveram pra poder fazer essas animações. E essa parte aqui foi uma das partes que eu mais gostei dentro do jogo, pra falar a verdade. Claro que não é perfeito, né? É um jogo com 182 personagens, então... É um bom ponto mesmo, né? Não sabia sobre isso da variação de cada Big Bang Attack, por exemplo, do Vegeta. É um detalhe muito legal. O Mecha Freeza deve ter sido mais fácil de fazer também, reaproveitando o moveset dos outros Freeza. Vou ter que sair, valeu. Valeu aí a Lone Axel. Brigadão de novo pelo apoio, pela presença, pelos comentários. Boa sorte aí com a loira. E hoje vai rolar, hoje a cobra vai fumar. As animações do Sparking Zero são muito boas mesmo. Sim, isso não dá pra negar. É que tem um negócio que é complicado, é separar animação e modelo. Acho que tem alguns momentos que a animação pode estar boa, ele tá expressivo, mas o modelo é esquisito. Eu sinto isso muito analisando os olhos e os narizes dos personagens. Dependendo do momento lá, o nariz ele se move de um jeito estranho, ele tá desenhado num ângulo que não é o ângulo que Dragon Ball usa normalmente, até porque ele tá trabalhando com um ângulo um pouco mais tridimensional, né? É complicado nos modelos de Dragon Ball. Tem horas que os cabelos ficam meio esquisitos, tem hora que a textura, né, da modelagem ele fica um pouco estranha, né? A line art se sobressai, parece inconsistente. Então, se você for mais detalhista assim com
com, com arte, como eu sou, e não só eu, mas várias pessoas são, você consegue perceber que não ficou perfeito, sabe? Que não ficou. Que tem alguns problemas ali. Mas, no geral, melhorou bastante, né? Porque a gente foi acompanhando os lançamentos dos trailers, né? Conforme o jogo ia progredindo, a gente viu como realmente o negócio melhorou bastante. Então, e eu acho que uma coisa que não dá pra negar mesmo é que as animações são fluidas, elas são, como dizer, elas são fluidas no sentido de que ela não é travada também, sabe? Ela não é só, sei lá, o personagem estica ali a mão rapidinho e fez. Não, ela tem um giro de câmera, ela tem mais movimentação, né, mais fluidez nos frames da animação do personagem movendo o corpo, né? Então ela é uma animação muito bem feita. Só que não é impecável, né? Ela tem os seus problemas também. Então, o modelo Goku Criança é um dos mais feios. Parece até que ele foi feito ali de última hora. Alguém lembrou, pô, faltou personagem do clássico no jogo. Bora meter um Goku Criança ali de última hora. Puxaram aquele Goku, sei lá porquê, do Dragon Ball Super Broly, que usa a camiseta azul por baixo, né? Que nem deveria. Aí ele ficou muito magrinho, muito cabeçudo. Né, ele tinha uma proporção meio diferente. O corpo era mais parrudinho assim. A cabeça não era tão grande antes. Não, ele ficou muito pequenininho, magrinho e cabeçudão. E o olho também, o olho não foi tão bem desenhado, o cabelo ficou muito curto. Nossa, aquele modelo do Goku é uma desgraça, né? É um dos modelos mais feitos do jogo. Mas, infelizmente, não saiu tão bem assim. Então vai ter personagens com animações repetidas, mas em geral, cada personagem é bem feito. Mas, de novo, tem que parar de pausar e ficar falando tanto nesse vídeo aqui, que tem meia hora, 35 minutos, vai demorar 1h30 pra eu terminar. Então, em animação, novamente, eu sou muito prolixo, claro, né? Pro Spark Zero, que é bem superior ao Tenkaichi 3. E só como um extra aqui, que não vai entrar nos pontos principais, mas eu acho que é legal falar aqui nessa parte de animações, é que aqui... Teoria, reaproveitaram o modelo do Goten, aí por isso o Gi, né, Dogi, né? Aí deram a desculpa de que era o... Não duvidaria. Esses detalhes não e duvidaria. Que tinham lá no Tenkaichi 3, eles retornaram no Sparking Zero também. Então, por exemplo, o Mestre Kami ele usa óculos, né? Então ele é imune ao Taioken. Uma coisa que já tinha no Tenkaichi 3 e voltou no Sparking Zero também. Então até nessa questão dos detalhes ele não sabe. Faça sua agência crescer como nunca com a SEMrush para agências. Ih, SEMrush e conquiste novos... Sai pra trás. Terceiro ponto, cenários. Tá, cenários. Aqui chegamos em um tópico polêmico. Então, aí é polêmico mesmo, porque pouquíssimos cenários. E entre esses 13, 11 já existiam no Tenkaichi 3. Verdade, Rodrigo. O modelo do Majin Vegeta é muito esquisito. Eu acho que é o jeito com que eles desenharam também vários detalhes, né? A curvatura do rosto, os olhos, que tem aquele aprofundamento maior, o nariz. Ele fica com uma cara de velho esquisito, uma cara de inseto, sei lá. Não gosto do modelo também. Acho que ele tinha que ser mais angular, ele ficou muito arredondado. Novos que não tinham lá são a cidade do torneio de artes marciais e a arena do torneio do poder. Mas em contrapartida, o Tenkaichi 3 tinha 24 cenários. E olha que eu não tô considerando aquelas variações de dia e noite, tá? Tô considerando só cenários diferentes. Isso aí o Sparking perdeu o feio mesmo. O dobro do Sparking Zero. E isso muito provavelmente aconteceu porque eles investiram na escala dos mapas e não na quantidade deles no Sparking Zero. Os mapas agora são bem maiores e tem até física aplicada, né? Ao ponto de que a vegetação e as árvores ali, elas reagem à sua batalha. As destruições causadas pela luta continuam no mapa e não desaparecem depois de um tempo. E também você consegue destruir muito mais coisas do que você conseguia antes. É uma coisa realmente muito legal. A vida pros mapas do jogo, mais vida, mas né? eu acredito que teria sido mais interessante os mapas não serem tão grandes e eles terem focado mais em criar mapas diferentes. Porque mesmo que os mapas sejam muito mais bem feitos, mais detalhados, você lutar sempre no mesmo lugar acaba dando uma enjoada. Fora que você quer ver as lutas do anime no lugar que elas realmente aconteceram. E além disso... É que eu joguei também pouco do jogo, mas eu senti isso jogando até a Saga Frieza, porque, sei lá, era terra, era o cenário de grama lá, montanhas na terra e montanha, aquele cenário das montanhas de pedra ali, que parece mais um deserto da luta do Goku com o Vegeta, né? E como eu fiz What Ifs, aí os What Ifs lá, tudo que tava acontecendo da saga Frieza, em vez de acontecer na Namekusei, tava acontecendo na Terra. E aí, apesar dos cenários realmente ser muito destrutíveis e amplos, eu não senti, sei lá, que isso era impressionante. Eu tava jogando ali, ainda sentia muita coisa, muito obstáculo que você batia e você tentava afastar do personagem e o personagem chega muito rápido em você, então você não tem aquela sensação de, nossa, o cenário é muito mais amplo, dá pra eu me esconder melhor, dá pra eu, sei lá, aproveitar mais os detalhes. Não, principalmente esses cenários que não são cidades bem detalhadas, com prédios, com edifícios, você não sente, nossa, o cenário é muito maior do que do Tenkaichi 3. Isso também parece ter uma decisão criativa do Sparking Zero. A mochila já do Mr. Satan, é verdade. Foi um detalhezinho que eles podiam ter colocado. Boa noite aí pro Lucas Arregui, meu amigão, que agora eu coloquei também de moderador da live, então se rolar a briga aí, ele tem o cargo aí pra silenciar a galera, né? Que é um amigaço meu também, que entende bastante da Twitch e sempre me ajudou em muitas coisas. Eu até esqueci de avisar, né? Foi mal avisar assim na live, era pra eu mandar mensagem mais cedo hoje.
Eu tava mexendo em algumas coisas. E vai lembrar, acho que todo mundo que sabe, né, que tem o cristalzinho aí é os que eu coloquei de VIP, né? Que são a galera apoiadores, amigos mais próximos. Mas conforme a gente for conhecendo mais pessoas, eu posso ir dando VIP pra mais galera aí. Quem puder apoiar também, né, pode se tornar VIP. O único detalhe que a destruição realmente é mais impressionante é o da cidade, né? Concordo. De não fazer mapas pequenos, porque a maioria dos mapas que tinham no Tenkaichi 3 que foram cortados são aqueles mapas pequenininhos, tipo a nave do Freeza, o templo de Kami-sama, a casa do Kami, e são mapas que eu vejo que facilmente poderiam ter sido colocados aqui. A casa do Kami faltou mesmo, né? Por exemplo, a casa do Mestre Kami, ela tá basicamente toda modelada dentro do jogo. Parece que eles realmente só não queriam colocar, o que pra mim é uma decisão bem errada, porque eu acho que os cenários pequenos também têm o seu valor. Outra coisa importante dizer é que o único mapa que você consegue destruir ele totalmente e transformar ele em outro mapa é o mapa de Namekusei, porque eles removeram o mapa da Terra destruída. Caraca, então você não consegue mais destruir a Terra, só Namekusei. E isso pra mim é um tiro no pé. E o modelo do Goku Super Saiyajin 3 também não ficou muito bom, não. Vale ser lembrado. Melhorou bastante desde os primeiros trailers, mas cabelo muito curto ainda. Acho que o modelo do rosto também tem hora que fica esquisito ali, dependendo do ângulo. De todos os cenários do jogo, eles são na Terra. Então você quase nunca vai ver a destruição do cenário. Algo que era bem mais comum no Tenkaichi 3. E por fim, quando a gente fala do multiplayer local, ou seja, jogar com seu amigo no mesmo videogame ou PC, a gente só tem um mapa disponível no Sparking Zero, que é a Sala do Tempo. Uma das maiores reclamações. Nem está no jogo, mas como a comunidade cobrou muito eles acabaram colocando. Só que a equipe do jogo, né, tá trabalhando em várias outras coisas e muito provavelmente não teve tempo de polir o suficiente em todos os mapas. Então eles deixaram só a Sala do Tempo. Eles disseram que eles têm interesse de no futuro ver se conseguem colocar os outros mapas, e eu acredito que eles vão fazer isso sim, porque os mods no PC já colocaram. Então eu acredito que daqui a alguns meses, lá por ano que vem, devem vir mais mapas pro multiplayer local. Mas como eu tô analisando o jogo, como ele saiu sem esses mapas, então já é um ponto negativo. Então quando a gente fala de cenários, cara, não tem nem o que pensar. O ponto é pro Tenkaichi 3. Então a gente já tem um ponto aqui onde o Sparking Zero não superou o jogo anterior. Quarto ponto, direção de arte. Direção de arte, resumindo, seria a parte artística, que determina como o jogador vai ver, ouvir e sentir os elementos do jogo. Eu não sou nenhum especialista nisso, tá? Mas eu tive que trazer esse ponto aqui porque existem coisas que eu preciso falar que entram nesse tópico. A primeira seriam os menus dos jogos. Afinal, a série Tenkaichi sempre foi conhecida por seus menus excelentes e cheios de identidade, que traziam os personagens de Dragon Ball para interagir diretamente com as opções dentro do jogo, o que tornava uma tarefa que seria meio chata e uma tarefa um pouco mais divertida, principalmente na época do PlayStation 2, que os loads eram mais demorados. No começo eu tinha muitas preocupações sobre isso no Sparking Zero, porque tudo que a gente via parecia que os menus iam ser genéricos e sem identidade. Mas esse ponto aqui me surpreendeu muito quando o jogo saiu, porque a maioria dos menus do jogo são excelentes. Basicamente eles são uma versão moderna dos menus quem já antigos, comentou antes, onde você muito bom vê mesmo. interagindo diretamente com vários personagens de Dragon Ball enquanto ele vaga pelo menu. E sendo um pouco polêmico aqui, eu achei os menus desse jogo melhores do que o do Tenkaichi 3. A gente viu que vai ter mais mapas por DLC. E é mó raro destruir Namekusei. Ainda assim é raro, é difícil de conseguir destruir o cenário e ele mudar todo, né? Então, isso que é complicado, né? O Sparking tem tantos detalhes legais, mas eles tiraram também tantos outros detalhes bacanas. Mas esse do menu eu concordo demais, cara. 3, pelo menos nessa parte inicial. Tudo bem que tem o fato bem de criativo, ter toda né? essa animação ali do Goku interagindo com os outros pode atrasar a mudança de opções no menu em alguns PCs e talvez nos consoles também. No meu PC não atrasa muito, porque o meu PC até que é bom, mas eu entendo que se o PC não for tão potente assim, nossa, é muito legal. Todo o detalhe aí, os quadros do Mr. Satan, aí tem a Videl ali sentada e o Buto sempre dormindo, né? Tem até essa referência. Pô, é sensacional, né? Você... Sei lá, eu acho que uma das ideias, apesar de simples, é uma das ideias mais geniais do jogo pra mim. Que pra você mudar de menu, não é só, sei lá, um PNG ali, né? Que nem era nos outros. Que eram PNGs bonitos. Mas o Goku passando por cenários diferentes, né? E você reconhecendo cada cenário. Até essa casa do Mr. Satan, que é uma casa meio genérica de gente rica, né? Que eu não gosto muito desse cenário. Preferia aquela casa mais simples do End of Z. Mas ainda assim é algo um tanto marcante, né? Então eu achei sensacional. Goku com síndrome de Superman. Você trocar de um menu pro outro por causa dessas animações, e isso acaba irritando bastante a longo prazo. Então, de certa forma, tem um problema aí. Ele vai pro Dendê. Tem uma opção de tirar essa questão do menu interativo pra PCs mais fracos. E de todo jeito, se for pra ter load nesse jogo, se for pra demorar um pouquinho pra trocar de uma opção pra outra, seria interessante ter aqueles minigames que tinham no Tenkaichi 3. Tipo, o Goku comendo os pratos lá, o Vegeta fazendo flexão, o Gohan tirando espada. É um negócio que não tem, e que eu não sentia falta no começo, porque eu achava que o jogo mal ia ter load, mas é até que ele tem sim. Então teria sido bem legal de ter. Mas enfim, apesar disso, eu acho que ele resgatou bem a essência dos menus antigos e soube atualizar pra uma coisa mais atual. Mas apesar disso, são dos menus mais importantes do jogo. É verdade, eu lembro que eu tinha feito até post sobre esses menuzinhos interativos, né? Uma pena que não rolou também, né? Mas que a galera nem não esperava que ia ter, né? Mas realmente, nossa, esse menu aqui não dá pra salvar muito, não. É um dos menus mais feios que eu já vi de jogos de Dragon Ball.
jogo, na verdade, talvez o mais importante, que é a tela de seleção de personagens, esse ficou horrível no Sparking Zero, infelizmente. Os outros menus são muito bons, mas esse daqui é muito feio, cara. Ele não tem identidade também, ele é mal organizado, é um saco pra você achar o personagem que você quer. Ele é lerdo, Enquanto você lembra que o do Tenkaichi 3 era excelente, dá um peso muito maior aqui nessa parte. Mas indo agora pra trilha sonora, o Tenkaichi isso é 3 complicado, né? Se fosse pra colocar, se a gente for fazer uma listinha ali anotando ponto positivo, ponto negativo que fica mais no topo esse menu, é horroroso, não parece coisa de jogo atual, parece coisa de jogo indie, sei lá, de muito marcante. joguinho de tem fã. Tem sonora que você ouve até hoje, de tão boas que elas são. Mas no Sparking Zero, apesar das músicas serem legalzinhas, não teve nenhuma que me marcou. Tudo bem que isso daqui é mais uma questão pessoal, talvez alguém tenha gostado muito das músicas do jogo, mas eu também não vi muita gente do que eu joguei, nada aqui. me Então acho que pra maioria acabou passando que as músicas só são legalzinhas, mas não são nada de muito impressionante. E a direção de arte não para só por aí, porque durante as batalhas a gente consegue ver diferenças sutis que fazem o Tenkaichi 3 fazer muito melhor que o Sparking Zero algumas coisas. Como, por exemplo, o impacto dos golpes, que apesar de ter ficado legal no Sparking Zero e ter melhorado muito em relação às primeiras gameplays do jogo, ainda assim eu acho que eles não passam a mesma sensação de impacto que o Tenkaichi 3 passava. E eu não falo só de impacto de soco, tá? Eu falo de impacto de ki também. Que nesse caso, cara, é melhor eu nem falar nada. É melhor deixar passando aí pra vocês o mesmo golpe no Tenkaichi 3 e no Sparking Zero, pra vocês notarem a diferença que a direção de arte faz no impacto desse golpe. Olha a diferença. Tipo, olha a diferença aí. Não só o impacto do coisa, né? Tipo, tem até o barulho. O barulho ele fica mais alto pra ser um estrondo mesmo. Mas tem o coisa, né? Que é. Deixa eu voltar aqui. Que a direção de arte faz no impacto desse golpe. Tipo, primeiro que ele tem o barulho do próprio negócio saindo, ele já é mais potente. Aí a hora que acerta, você tem esses flashes de luz, né? E até esse redondo que é tipo um frame de impacto, um detalhe de impacto. Tipo, aí você tem todo esse foco em dar essa luz e essa forte luz para passar o efeito de que o negócio pegou em cheio mesmo. E também, quando você estava controlando o personagem, você sentia, né, que você tomava o golpe e ficava mais tempo no chão, né? Você sentia ele é engraçado que ele passava a sensação de peso. Eu lembro que quando você recebia certos golpes, você sentia o peso do personagem ali tomando o golpe em cheio, caindo e ficando imóvel por um tempo. E já no Sparking, talvez por uma questão de dinamicidade, né? É tudo muito rápido. Acontece e o personagem já levanta. Aí, ó. Tipo, até na questão que eu não falei, da trilha do som. O som não é tão forte. Sei lá, causa um monte de poeira ali atrás, mas é a poeira ali atrás. O personagem que recebeu o golpe não parece que foi tão impactado, não tem aqueles flashes de luz pra trazer impacto, então realmente fica lens flare, né? Então, fica muito pra trás nisso. Menu do Fortnite, né? Sem falar do visual, pra mim o pior ponto desse menu é justamente a lentidão dele. Psicopata camarada. Nem reparei. Vou dar mais um exemplo aqui. Esses dois ataques têm a mesma largura, mas graças à direção de arte do Tenkaichi 3, que utiliza muito bem o jogo de luzes e os efeitos na tela, você acaba achando que o ataque do Tenkaichi 3 é muito maior e mais imponente. Sabe, jogo de luzes, ó, como ele brilha. Nossa, muito bonito. Durante a gameplay. O então, ele brilha, ele parece mais potente, né? Tem aquele forte brilho, aquela luz que chega ali, parece que o negócio é mais carregado. O outro não, se você vê ele saindo fininho ali, ele é até bonito, ele é mais bem animado, né? O laser ali, o raio que sai. Mas ele dá essa sensação de impotência, não é tão potente. Ele tem um gráfico muito superior ao do Tenkaichi 3, eu nem vou comparar o gráfico aqui, porque senão é covardia, né? Eu vou comparar um gráfico de um jogo de 15 anos no futuro com o do passado, não faz sentido nenhum. Claro que se eu fosse colocar um ponto gráfico aqui, o Sparking Zero ia estar muito na frente. Mas analisando uma coisa que não depende da época, é mais uma questão de direção de arte mesmo, dá pra perceber que o Sparking Zero, por mais que ele seja um jogo muito lindo, que ele tenha a física aplicada em basicamente tudo ali, até nos cabelos dos personagens, ainda assim ele acaba não conseguindo deixar as coisas tão impactantes quanto elas eram, pelo menos na minha visão. Se você não concorda, tudo bem, tá? Pode comentar aí o que você acha. Mas pelo menos eu tive essa impressão jogando. Mas enfim, direção de arte, o ponto é pro Tenkaichi 3. Quinto ponto, conteúdo, no caso, é o que tem pra fazer dentro do jogo. Então vamos analisar os modos de jogo existentes. O mais importante, com certeza, é o modo Versus, que não tem muito o que falar dele, né? É padrão nos dois jogos. A coisa mais polêmica que teria pra falar é a falta dos mapas no multiplayer local, mas disso a gente já comentou. Eu só acho interessante dizer que jogar no Versus te dá experiência, itens e dinheiro no Sparking Zero, o que é um incentivo um pouco maior pra você ficar jogando lá. Inclusive no modo Versus do Sparking Zero é que você farma as esferas do dragão, o que é uma coisa bem legal, né? Dá uma importância maior pra esse modo, além de só se divertir. Outro modo importante é o modo de torneio, que é quase igual ao Tem essa questão também, eu não sei se ele vai falar mais depois, é que eu não cheguei a jogar até essa parte, mas meu irmão jogou e eu comentei algumas coisas com ele, que eu achei meio falta de criatividade também, a forma como que você adquire as esferas do dragão nesse jogo. Porque no outro eu achava legal que você... acho que podia ser no modo Versus também, ou não? Acho que tinha que ser no modo História, né, no outro, no Tenkaichi 3, que você tinha que quebrar o cenário até encontrar a esfera perdida por lá. Né, e emulava, de certa forma, a história, né, a história do Dragon Ball. E enquanto nesse...
É só, você vai jogando ali, na hora que você termina de jogar, você pode ter conseguido uma esfera. Eu acho que é assim, né? Não sei se é durante o... Eu sei que não é coletando no mapa, mas é você joga e simplesmente tem uma chance de você conseguir as esferas, né? Aí eu achei meio falta de criatividade. Ele pode incentivar você a jogar mais o modo versus, mas acho que faltou criatividade ali. Podia no versus também, eu lembro que colocava dois controles só pra sair procurando a esfera. Ah, legal, não sabia disso. Eu fazia sempre no modo história, pelo que eu me lembro. Eu pegava ali algum modo história. Eu lembro que eu fazia o modo história acho que do Majin Vegeta, uma coisa assim da Saga Buu, que aí era jogado naquele terreno de pedras, né? Que ele luta lá com o Majin Buu e tudo mais. E aí eu saía quebrando ali, enquanto o PC tava meio distraidão ali, eu saía quebrando tudo rapidão e tentava coletar as esferas. No 3 o pessoal costumava farmar esfera na batalha contra o Vegeta, destruindo as montanhas. É exatamente o que eu tava falando. Eu fazia muito isso. Ó, o Goriui, valeu pela presença. Chegou meio tarde, mas chegou, o importante é isso. Gostei da falta. Ah, por problema. É interessante o seu ponto. Problemas de visão, falta de luz. Luz forte me dá dor de cabeça. Eu também tenho problema de visão, né? Tanto que eu até uso óculos. Mas não sei se é o mesmo problema de visão, né? De vez em quando eu uso óculos, né? Não, hoje eu podia ter colocado aqui. Fica até ruim, né? De tentar colocar agora com o headset e tudo mais. Mas eu uso óculos. Agora vai ficar ruim de eu tentar colocar. Mas enfim, vamos continuar o vídeo. Tá nem na metade ainda. O Sparking Zero ele é melhor porque a gente pode criar os nossos próprios torneios e até decidir as regras deles, como habilitar ou não o sistema de perder ou cair da arena e até mesmo o voo dos personagens, o que é muito da hora. Quanto ao modo treino, o do Tenkaichi 3 era horrível, né? Então o do Sparking Zero nem precisou se esforçar muito pra ser melhor. E eu gostei mesmo do modo treino. Eu fiz um pouco do modo treino pra aprender algumas coisas e eu gostei. É um bom ponto mesmo do Sparking. Do jogo já é um negócio mais polêmico, porque a verdade é que a franquia Tenkaichi nunca teve um modo história decente. O Tenkaichi 1 e o 2 principalmente eram bem completinhos nas batalhas, mas por não ter um sistema de troca de personagens ao longo da luta, você tinha que refazer a mesma luta várias vezes. Era papo de, por exemplo, vai lutar contra o Broly, aí tu usa o Vegeta, tu usa o Gohan, tu usa o Trunks, tu usa o Goku, usa todo mundo contra ele. E isso tornava o modo história deles muito maçante, por mais completo que eles fossem. Já o Tenkaichi 3, ele deixou o modo história muito mais dinâmico, com um sistema de troca de personagens, mas ele cortou muitas lutas também. As sagas do Tenkaichi 3 são muito resumidas, ao ponto de que realmente atrapalha a experiência e não dá nem pra você conhecer o mínimo da história do anime jogando. Quanto ao Sparking Zero, eu já adianto aqui que ele tem o melhor modo história da franquia, não tem nem comparação. Mas, novamente, isso daqui não é porque o modo história do Sparking Zero é excelente, mas sim porque os outros realmente não eram bons. Tanto que o Sparking Zero ele foi pegar a inspiração pro modo história dele em outra franquia de Dragon Ball, que é a franquia Budokai. Então aqui você vai ter 8 personagens e você vai viver a história de Dragon Ball na perspectiva deles. E no caso eles são Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Trunks, Freezer, Goku Black e Jiren. Pra falar a verdade, eu acho que como foi aplicado isso dentro do jogo, não ficou tão legal assim você ter essas perspectivas diferentes. Porque você acaba repetindo algumas lutas vezes demais e isso pode dar uma cansada e dar uma sensação de repetição pro modo história. Eu tava aqui já, só que eu tava limpando o quarto, daí tava vendo... Ah, saquei. No modo podcast, eu faço muito isso também. Legal, valeu. E um outro problema também que acaba causando essa questão de perspectiva é que ele fragmenta a história de Dragon Ball entre todos os personagens. Então muita gente acha que o jogo cortou muita luta, quando na verdade essa luta só tá em outro modo história. Como por exemplo Vegeta vs Toppo, que é uma luta que tá no modo história do Gohan. Mas muita gente acha que ela simplesmente nem existe no jogo. Se você for ver coisas importantes que eles realmente cortaram do modo história, isso referente aos animes de Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, a gente só tem a saga do Universo 6, que realmente foi totalmente ignorada, e a saga do Trunks do cenário Dragon Ball Z bugando dos androides e o Cell, que foi a parte que eu mais senti falta nesse jogo, foi essa daí. Mas de resto tá basicamente tudo lá. Tanto que eu diria que o Sparking Zero é o jogo que até o momento tem a melhor adaptação de Dragon Ball Super para um jogo. Você consegue jogar o jogo e entender basicamente a história que teve no Super. Mas infelizmente um ponto que eu acho bem negativo desse modo história é que ele não tem filmes ou GT, nem Dragon Ball Super Broly tem. O que pra mim é muito sacanagem, porque tá todos os personagens no jogo, mas na história mesmo eles não estão. E quando a gente fala da qualidade da história em si, ela é bem mais ou menos. Não é horrível igual o pessoal tá falando, mas boa também não é. O jogo tem várias cutscenes mais simples e outras que são mais elaboradas. Quando é uma cutscene um pouco mais elaborada, acho que é legal e serve bem pro propósito do jogo. Eu vi muita gente comparando esse jogo com o Kakarot, por exemplo, mas o Kakarot é um jogo focado 100% na história. Então, claramente, ele tinha um investimento muito maior para as cutscenes. Não dá pra você comparar as duas coisas, sabe? O Sparking Zero, ele focou em personagens e combate, que é o foco real do jogo. As outras coisas acabaram tendo menos investimento. É a mesma coisa o Kakarot. O Kakarot focou muito na história do jogo, mas quando tu vai olhar pra gameplay, é totalmente precária. Mesma coisa o Dragon Ball FighterZ. O Dragon Ball FighterZ focou muito na gameplay e no gráfico do jogo, mas quando você vai pro conteúdo offline, por exemplo, ele é quase inexistente. Só tem um modo história que nem é tão bom. Então, cada jogo, ele usa os seus recursos naquilo que ele mais quer ser bom. Mas apesar disso, o que eu acho que ferrou mesmo o modo história do Sparking Zero foi aquelas cutscenes em câmera lenta. Pô, aquilo ali não dá. Se era fazer aquele... Isso aí foi sacanagem. Separar a história em personagem é uma ideia muito besta. Eu acho que ele fez melhor.
Esse modelo Raditz tá meio magro demais também, cabeçudo. Também acho que o modelo Raditz tá meio feião. Por exemplo, tem um momento lá do Goku virando Super Saiyajin pela primeira vez na história do jogo. E a animação é desse jeito aí. Nossa, ficou ridícula essa cena. Não era muito mais fácil tu só colocar essa animação que vocês estão vendo agora do Goku se transformando em Super Saiyajin no meio da batalha? Faria muito mais sentido. Bonito, muito mais prático, muito mais dinâmico e fica melhor de você ver. Então, pra mim, o problema do Spark Zero foram essas cutscenes aí em câmera lenta. Se tivessem só cortado elas e colocado as animações do próprio jogo pra poder representar alguns momentos, com certeza a maior parte das críticas desse modo história não existiriam. Mas apesar de tudo isso, esse modo história eu achei ele legal. Muito mais por causa dos what ifs do que pela história principal. O what ifs, no caso, são as histórias paralelas que seguem acontecimentos diferentes do anime, que é uma coisa... É exatamente isso, parece que eles focaram em fazer com que o what if fosse o mais chamativo, e aí eles foram desenvolvendo os what ifs e falaram, mas a gente precisa também criar a linha normal, né, caso a pessoa não faça what if. Faz o básico do básico que tem que fazer no normal, que todo mundo já viu, né, tem 30, 35 anos de história de jogos de Dragon Ball, faz o foco ser o what if. Eu entendo, mas ao mesmo tempo é meio paia, né, pra um jogo desse porte, acho que poderia ser bem melhor. Que sempre teve na franquia, mas como uma coisa secundária. Aqui no Spark Zero teve muito mais importância. E um ponto muito legal é que você, também, né? De acordo com as suas ações ao longo da batalha, você cria esses what ifs. Então não é uma coisa que simplesmente está separada lá e jogada no modo história. É uma coisa que está integrada ali que vai variar de acordo com a escolha do jogador, o que pra mim é excelente. Eu sempre sonhei com um jogo de escolha de Dragon Ball, onde eu podia tomar escolhas diferentes e fazer a história seguir foi ótimo mesmo. Vi antes. E o Spark Zero conseguiu me entregar isso e eu fiquei muito feliz, cara. Essa parte, pra quem é fã de Dragon Ball, vai gostar muito. E se você for fazer todos os what ifs do jogo, o modo história ele pode chegar facilmente em 20 horas de duração, o que é um tempo muito bom pra história de um jogo de luta. Mas indo agora pra outro modo de jogo, no Tenkaichi 3 a gente tinha um modo chamado Ultimate Battle, que até tinha umas coisas legais, mas vamos ser honestos, que a maioria nem jogava nisso aí. Entrava uma vez, jogava ali e acabou. No Spark Zero esse modo não voltou, porque eles substituíram ele por um modo infinitamente melhor. Então, tem esse modo aí que ele deu um grande burburinho na época, mas eu achei meio paia, né? Vamos ver o que ele vai falar do jogo. Eu acho que pra galera que tem paciência de ficar criando essas historinhas e tudo mais, mas pra mim não me atraiu tanto, né? Quando eles falaram primeiramente eu achei interessante, mas aí a gente viu que não tinha dublagem nas falas e que sei lá, ele não é, eu não acho que é tão interessante que nem um Mario Maker, por exemplo, que você cria as fases, né, super detalhadas, com vários estilos diferentes de cada época dos jogos do Mario. Esse aí não, parece meio repetitivo. Você escolhe um boneco ali, umas falas um tanto quanto genéricas e cria uma situaçãozinha ali, sabe? Eu acho que para pessoas mais jovens, que têm mais tempo para gastar nisso e gostam de fantasiar com essas lutas, beleza. Mas pode ser uma bobeira da minha cabeça, né? Mas eu achei que não ficou tão divertido quanto a proposta parece ser. Eu tô interessado em ver o que ele vai falar. Modos de criação de batalhas. Nele você pode criar suas próprias lutas para jogar offline e até para poder postar online. E o jogo até que te dá uns bons recursos para poder criar essa história. Você pode criar cutscenes, você pode criar condições específicas para batalha, que é muito maneiro, você pode mexer em basicamente tudo, você pode colocar diálogo, é muito legal. O jogo já tem várias missões pré-prontas utilizando esse modo para você poder jogar, mas o diferencial mesmo é que você pode ir para online e jogar as histórias que a galera criou, que são muito melhores. Tanto que o pessoal já começou a criar história daquele conteúdo que foi cortado do modo história principal. Então eu tenho lá o modo história do Broly, do Kula, do Jaremba, é muito legal isso aí, velho. O único problema que eu tenho com esse modo é que ele é extremamente estressante para você achar as frases certas pra você colocar na história. Uma coisa que deveria ser a parte mais simples, onde você mais vai perder tempo e vai se estressar. O jogo tem 5.000 frases. Em vez que é mais fácil pegar o caminho do what ifs do que o normal. É verdade, né? Então, certas coisas, como você faz os what ifs é meio complicadinho também. Frases diferentes e mais de 400 nomes de personagens. Mas os filtros pra você achar o que você quer são os piores filtros que eu já vi na minha vida. É só colocar uma caixinha ali pra gente poder digitar o que a gente quer e achar ali, pronto. Não tô dizendo pra você digitar os diálogos que vão aparecer na batalha, porque senão ia rolar muita merda. Mas sim você poder pesquisar o que já tem dentro do jogo, digitando, que é muito mais prático. Outra coisa importante que tem relação com o conteúdo são as skins dos personagens, né? As roupas alternativas. Pelo que eu olhei, tem mais ou menos a mesma quantidade do Tenkaichi 3. Mas que tá, né? Antes de falar do negócio das skins... Eu fico pensando, por exemplo, ele deu um argumento que eu achei interessante até. Não teve as lutas dos filmes. Então você pode criar as lutas. É legal, mas eu acho que não dá mesmo a sensação de você tá concluindo um modo história em que os desenvolvedores dos jogos criaram as lutas dos filmes. Eu acho que fica meio sem graça. Eu acho que nem sei se tem alguma recompensa muito especial de você fazer essas batalhas que os jogadores postaram online, sabe? Fica parecendo um negócio meio teatral, né? Eu vou fingir aqui que eu vou criar uma lutinha contra o Cooler porque não tem no jogo. O que eu não falo, a nossa criança de antigamente, adorava se divertir com essas coisas, mas a gente hoje em dia não sei. Claro, vai de cada um também, é a minha perspectiva da questão. Mas eu sinto que não é tão legal, sabe? É muito trabalhoso de criar, e quando você vai no modo online, você sabe que foi criado por um jogador online. Aí você vai lá, faz aquela lutinha ali e acabou. Apesar de ter alguns desafios interessantes, tenta vencer seguindo esses desafios. Então, eu acho
que pode ser funcional, mas não me atraiu tanto quanto eu achava. A ideia, quando eu vi a ideia na hora que divulgaram, eu achei muito interessante. Mas na prática, do que eu cheguei a ver em vídeos, porque eu nem cheguei a testar isso exatamente, achei meio paia, não achei tão interessante. Mas acho que vai de cada um, né? Criar, mas ainda não cheguei a fazer. Então, nem a Mari, que tava viciadona no jogo, conseguiu, né? Missão do Zen sobre isso. É interessante, né? Não tem uma barra de busca, o filtro que colocaram é horrível. Tá criando um What If do Vegeta, demorei 2 horas só pra criar algo decente. Caraca. Então ainda é estressante nisso que ele falou, é complicado. Só que tinha um traje agora em customizações não botaram no jogo. Eu acho que uma coisa que seria legal essa animação, não tinha visto. Mais vivo, da galera seria fugindo. eventualmente ficar adicionando eventos pra você conseguir skins gratuitas. Por DLC vai vir com certeza, mas eu tô falando de coisa gratuita mesmo, pra você poder, sei lá, fazer algumas missões no online e conseguir as skins. Não só skins, mas também outros cosméticos também. Acessórios, novas cutscenes pro modo de criação de batalhas, são coisas que seriam muito boas pra manter o jogo vivo sem depender de DLC. E por fim, eu só queria explicar aqui um pouquinho como você libera os personagens em cada um dos jogos. No Budokai Tenkaichi 3, você conseguiu os personagens jogando modo história, jogando modo de torneio e pedindo pras esferas do dragão. Aqui no Sparking Zero é exatamente a mesma coisa. Se você jogar o modo história, você jogar torneio, você pedir para as esferas do dragão e você jogar também as batalhas customizadas pré-prontas, você já libera todos os personagens do jogo. Mas é claro que você pode também ficar farmando dinheiro ali dentro do jogo e ir lá na lojinha e comprar diretamente o personagem que você quer. E não se preocupe que se você comprar o personagem na loja, se você acabar desbloqueando ele depois através de uma missão, o jogo te dá reembolso do que você gastou. É um sistema que vai agradar tanto quem quer desbloquear na raça jogando, que foi o meu caso, quanto a pessoa que quer só comprar na loja. Eu acho que eles foram bem inteligentes quando criaram isso aqui. Sobre o modo online do jogo, ele entrega só o básico mesmo. Ele não traz nada de inovador e nada que te motive muito a ficar jogando online. Ele vai se basear simplesmente na sua vontade de querer enfrentar outras pessoas. E sinceramente é divertido mesmo assim, tá? Eu mesmo que nem gosto tanto assim de jogar online, me diverti subindo nos rankings do PVP. Mas muita gente parou de jogar online desde que o jogo saiu. E não só online, né? Porque saiu a notícia que mais de 90% dos jogadores do PC pararam de jogar o Sparking Zero. Quando você escuta essa notícia, você acha que o jogo tá até morrendo, né? Mas quando você olha mais a fundo, você vê que não é bem assim. Primeiro que jogos que não são de serviço, eles realmente perdem a maioria dos seus jogadores depois de um tempo. Que a galera vai entrar no jogo, vai zerar, vai desbloquear tudo e vai jogar mais um pouquinho até largar. E aí depois, daqui a um tempo, o pessoal volta pra matar a saudade e jogar algumas partidas. Isso é bem normal, principalmente em jogo de luta. Mas o fator mais importante que vocês têm que prestar atenção é que se você olhar atualmente os jogadores ativos do Sparking Zero é por volta de 15 mil. E aí vamos pegar aqui um outro jogo de anime que é super conceituado, que é considerado um dos melhores jogos de anime da história e um grande sucesso, que é o Naruto Storm 4. Quando você vai olhar o pico de jogadores máximo que o Naruto Storm 4 já teve no PC, é de simplesmente 8 mil. Ou seja, o Sparking Zero, depois de perder 90% dos jogadores, ele ainda assim tem basicamente o dobro de jogadores que o Naruto Storm 4 já teve no seu auge. Mas dá pra ver como é absurdo isso. Ou seja, por mais que muitos jogadores tenham parado de jogar, a base do jogo ainda permanece muito sólida. Mas sim, eu acredito que a Bandai teve bastante culpa para tantos jogadores pararem de jogar. Eu acho que se o online do jogo tivesse ganhado mais cuidado, o Sparking Zero estaria com ainda mais jogadores ativos no momento. Porque é... Vídeo na personalidade, que é ótimo, um dia eu te mostro pra você. É interessante essa história romântica do Goku e Vegeta. Caraca, os caras conseguiram criar até isso. Isso é uma zoação, tava cheio de histórias de traição que tiveram... então isso é interessante, não tinha pensado, né? Que a galera podia aproveitar pra zoar ali, né? Pra se divertir. A data não interessa nessa comparação, que é 8 mil, é o ponto máximo que já teve. O fato de que realmente muita gente se frustrou com o online do jogo e acabou largando. Então você achou que eu ia passar pano? Eu não vou passar pano não, tá? Vamos falar agora dos problemas do online. Já começa que o Sparking Zero não tem crossplay, que seria você poder jogar junto com pessoas de outras plataformas. Isso é sacanagem, ou seja, PC, Xbox e Playstation jogando junto. Isso aqui pra mim é uma coisa básica, cara. Tinha que ter no jogo, e infelizmente não tem. Outro problema é a conexão. Vou te falar que a conexão tá bem melhor do que eu esperava que ia estar com base em outros jogos de Dragon Ball. Mas vez ou outra você vai acabar achando uma partida onde o cara vai estar se movendo em câmera lenta por causa da internet dele. Isso quando a conexão da partida em si não cair, né? Mas vou te falar que esses problemas aqui eu não encontrei tanto assim. Claro que quando aparece é um saco, te irrita, mas não é uma coisa muito frequente. Agora o próximo, esse daqui eu encontrei várias vezes e é o que mais me irrita profundamente, que é o Rage Quit. Rage Quit seria quando seu oponente desconecta da partida antes dela acabar. Basicamente o vagabundo vê que você vai vencer ele e ele desconecta pra ele não perder ponto e você não ganhar ponto também. E qualquer jogo online que se preze dá uma punição pra um cara desse pra ele parar de fazer isso. Mas o Sparking Zero não. Eu não consigo entender essa decisão de você lançar um jogo sem punição pra Rage Quit. Os caras tão malucos. Eu sei que o foco do jogo não é online, não é competitivo nem nada do tipo, mas isso daqui é uma coisa básica, cara. Isso aqui atrapalha muito a experiência. Então é uma coisa que urgentemente precisa ser corrigida. E ainda tem a questão do balanceamento também. O balanceamento desse jogo, eu vou comentar no próximo ponto, que eu vou falar da gameplay, mas é uma coisa que também não tá muito legal. Novamente, o online do jogo é divertido, mas ele tem vários problemas que a Bandai precisa corrigir o mais rápido possível se ela quiser que os jogadores continuem jogando ele. Mas de todo jeito, né, focando na questão do conteúdo em si, o modo online é um extra do Sparking Zero que não tinha no Tenkaichi 3. Na verdade até tinha ali na versão de Wii, né, mas a maioria nem jogou isso daí. E juntando com todos os outros conteúdos que eu já trouxe nesse tópico, pelo menos pra mim tá bem claro que o Sparking Zero realmente tem mais conteúdo que o Tenkaichi 3. Dito isso, esse ponto vai pra ele e vamos pro próximo agora. Sexto ponto, gameplay. Esse eu diria que é o ponto mais importante, afinal é a base que sustenta todo o resto. Eu acho que toda essa questão do online, né, acho que foram bons pontos. Eu vi a galera reclamando principalmente no negócio do Rage Quit, né, de que a galera saía, que é muita sacanagem mesmo. Acho que ele abordou bem tudo que eu consegui ver até agora, né, de críticas, no geral, na comunidade, acho que ele abordou bem. Não sei se ele
chegou com... Não sei se vocês poderiam comentar mais alguma coisa que ele não comentou. Mas o que eu tô inteirado aqui... Por isso que eu falo que eu gosto do canal do Liam, que ele é um cara que ele, ficou mega animado com o jogo, adorou, jogou o máximo que podia, o mais rápido que podia. O cara é fãzaço mesmo dos jogos, mas ele é sincero, sabe? Ele é crítico no negócio. O cara vai a fundo, ele pode falar, adorei o Sparking Zero, mas tem uma lista de críticas no jogo. E é isso que é importante, a gente ser crítico pra gente realmente valorizar o que consumimos, o que a gente gosta. Você tem que saber, se eu gosto disso, eu gosto por quê. Não é, eu gosto, não tô pensando a respeito. Então, às vezes, você não gosta de verdade, porque você não saberia dizer por que Dragon Ball tem mais qualidade do que aquela outra coisa que você pode gostar também, né? Que às vezes é um negócio meio difícil de entender. Pra você saber o porquê que você gosta tanto daquilo, por que aquilo te faz tão feliz, te agrada tanto, você tem que pensar nas qualidades do negócio. E saber analisar e ponderar sobre as qualidades e falar sobre elas é extremamente importante. E muita gente não pensa sobre isso. Então a gente tem que trabalhar esse exercício de ser crítico, de entender o porquê que a gente gosta e também o que não é bom, o que poderia melhorar, né? É sempre importante isso. O foda do crossplay não depende da Bandai, sim depende da Microsoft e da Sony liberarem. Tem isso também, né? Acho que eles chegaram a falar alguma coisa disso. Não faz nenhum sentido a Bandai não ter colocado a punição até hoje. Então, é uma coisa que eles poderiam até ter falado lá na pesquisa. Não sei se a galera tá lembrando disso. A data interessa porque era um outro momento da indústria. Mas eu já não sei o certo. Infelizmente, aqui os dois jogos são excelentes. O Sparking Zero... Bizarro, né? Pensar que tem essa forma do Baby, que ninguém se importa muito, mas não tem o Super 17 no jogo. Exatamente a gameplay do Tenkaichi 3, que até hoje é considerada por muitos como o jogo de Dragon Ball com o melhor estilo de luta. E eu tenho que concordar que pra mim também é. Eu sei que vai ter gente que vai preferir o Dragon Ball FighterZ por ser um estilo de luta mais técnico, mais competitivo, mas o Sparking Zero ele foca mais na liberdade de você lutar como você quiser, emulando muito bem aquela sensação que o anime te passa. Eu, como jogador casual, prefiro bem mais isso daqui. A gameplay desse jogo realmente é muito gostosinha de jogar. E diferente do que muita gente diz, ela não é uma gameplay simplória. Não é só você ficar apertando um botão que pronto, acabou, você venceu. Tanto que muita gente foi com essa mentalidade de jogar o jogo e acabou apanhando até do Vegeta Ozaru. É um jogo que tem a sua complexidade ali sim na gameplay. E quem jogou o Tenkaichi 3 já sabia disso. Então sim, ele é um jogo que te motiva a aprender as mecânicas dele e melhorar cada vez mais. Mas apesar da gameplay dos dois jogos serem bem parecidas, elas têm sim as suas diferenças. Por exemplo, né, no Tenkaichi 3 você tinha um combo ali no modo Sparking que você finalizava o oponente com um ataque de Ki. Era um dos combos que eu achava mais maneiros no Tenkaichi 3 e infelizmente não retornaram no Sparking Zero. Mas em contrapartida, no Sparking Zero a gente tem vários tipos de colisões diferentes, o que pra mim dá um dinamismo maior ali pra gameplay. Além disso, também tem algumas outras mecânicas novas e interessantes, como a capacidade de rebater ataques de Ki com a mão, o que é bem da hora. Mas o principal ponto que eu diria que difere as duas gameplays é o balanceamento. Porque, por exemplo, no Sparking Zero, o modo Sparking ele é forte demais. Além de causar muito dano, se você usar um ataque especial... Era falar na pesquisa, mas lembro. Essa forma do Baby só aparece por 3 minutos, pois é. Durante o modo Sparking, você não perde ele. Ainda sobra barrinha pra você poder utilizar uma ultimate ou outro ataque especial. Isso daí é uma coisa que eles pegaram lá do Dragon Ball Raging Blast, porque no Tenkaichi 3 não era assim. No Tenkaichi 3, se você usasse qualquer tipo de ataque especial, o seu modo Sparking já acabava. O que pra mim era muito melhor, porque jogando online você vê como o modo Sparking pode ser chato e apelativo nas mãos erradas. Eu acredito que eles fizeram isso pra deixar as lutas mais rápidas, mais dinâmicas, né? Então você tem que causar mais dano no seu oponente em menos tempo, mas eu particularmente não gostei. Outra coisa um tanto problemática que tem é que eles facilitaram muito os counters do jogo. Então coisas que você precisava de um pouco mais de habilidade pra fazer no Tenkaichi 3, aqui no Sparking Zero você faz de uma maneira muito mais fácil. Fora também que eles adicionaram novos counters pro jogo. Então você impedir um combo do seu oponente é uma coisa muito fácil agora. Até aí eu acho de boa, porque eu confesso que eu também não era muito bom em fazer counters no Tenkaichi 3 e eu gostei de conseguir fazer eles no Sparking Zero. Só que quando você vai pras batalhas, acontece isso que vocês estão vendo na tela. É um cara bate o teletransporta, o cara bate o teletransporta e fica nessa. Tem vezes que eu deixo o cara me vencer nisso, porque eu acho um saco ter que ficar teletransportando toda hora. Tudo bem facilitar os counters, mas você tem que impedir esse tipo de coisa de acontecer. Sei lá, cara, coloca um custo de Ki bem alto pra você poder se teletransportar nessas horas, faz depois de um tempo ir pra uma colisão, alguma coisa assim. Porque ficar teletransportando toda hora pra trás do oponente é muito chato e isso fez muita gente parar de jogar online. Mas o que eu achei mais quebrado mesmo no Sparking Zero foi... Eu lembro que eu conseguia, né, quando eu jogava bem o Tenkaichi 3, eu conseguia fazer várias vezes. Tacava o computador no mais difícil ali e ficava só... né, indo pra trás do personagem ali, rapidão, e o PC, como ele tava no difícil, ele fazia também. Então era teletransporte toda hora. Só que eu acho que no Tenkaichi 3 tinha um limite, né? Chegava num ponto que, mesmo se apertando certinho o botão ali, ele não dava mais. Ou o PC tomava ou você tomava. Agora não sei se no Sparking isso não ficou balanceado, né? O vídeo tá acelerado, tá 1,25, né?
pontos de habilidade, que são esses numerozinhos aí que eu tô dando um foco agora na tela. O problema deles é que eles carregam muito rápido no jogo. Esses pontos são usados para você utilizar counters e também habilidades do seu personagem. No Tenkaichi 3 demorava mais para carregar e você tinha que usar com mais cuidado. No Sparking Zero não, qualquer coisa que acontece carrega isso daí. Além de carregar mais rápido naturalmente, se você apanha carrega mais rápido, se você dá um counter carrega mais rápido, é um saco porque você usa esse negócio como se não fosse nada. Ele não é mais uma coisa que você tem que usar com cuidado que nem era no Tenkaichi 3. É por isso que, por exemplo, o Yajirobe tava tão roubado no início do jogo, porque ele tem a habilidade da semente dos dedos que ele come e se cura totalmente. Ele já tinha essa habilidade no Tenkaichi 3 também, mas por que no Tenkaichi 3 ele não era roubado? É porque no Tenkaichi 3 era muito difícil você conseguir sobreviver com o Yajirobe até conseguir 5 pontos. Fora também que no Sparking Zero existem algumas habilidades que não podem ser impedidas, que quando o oponente usa, você entra na animação junto com ele e consequentemente você não pode impedir, coisa que no Tenkaichi 3 não acontecia. Todas essas habilidades você tinha ali um tempinho pra você conseguir impedir ela ou não. E ainda tem também as habilidades que te deixam no modo Sparking automaticamente. Essas daí, meu amigo, o cara vai usar toda hora, ele vai usar uma, aí vai te dar um especial com o modo Sparking, aí ele vai usar de novo, vai usar a mesma coisa, é um negócio absurdo. É por esse tipo de ponto que eu acho que o balanceamento do Sparking Zero, por mais que o jogo não foque em balanceamento, ele tá quebrado demais ao ponto de atrapalhar a diversão. E também dá pra entrar em outros assuntos aqui da gameplay. Um bom ponto, né? O negócio de Yajirobe eu vi que virou meme, né? E os caras até fizeram como é que fala? Um patch de correção lá, eles diminuíram acho que a quantidade que ele podia recuperar de vida, alguma coisa assim. Mas esse negócio do modo Spark eu não tava ligado, não. Mas uma coisa que eu senti, aí pode ser uma nubice mesmo minha, porque eu joguei só pouco e não aprendi muita coisa ainda do jogo, mas eu senti que o custo de Ki desse jogo estava mais alto, porque eu precisava, sei lá, de 3 barrinhas para usar um Kamehameha. Aí eu carregava o Ki, dava as 3 barrinhas, mas o meu oponente vinha para cima de mim, aí eu tinha que fugir um pouquinho, né, pra me afastar, pra tentar fazer alguma coisa, aí já gastou uma barrinha inteira. Aí eu carregava um pouquinho, era só o tempo de carregar pra tentar usar o ataque de novo, o PC já vinha na minha cara, aí eu, sei lá, batia, tinha que rebater algum ataque, jogar uma bolinha pra ele afastar, perdia a barrinha de Ki de novo e aí não conseguia usar o atacão. Então, dependendo de como você tá jogando contra o PC, né, o PC tá ali apelando, indo muito pra sua frente e você tá querendo se afastar e usar ataques de Ki, eu não conseguia tempo pra usar as coisas, né? Mas daí, que eu falei, pode ser no Miss Me, acho que tem várias outras formas de fazer isso, mas eu senti que o gasto de energia do jogo tava maior. Não sei se foi só na minha experiência, né? E a Yajirobe era skill issue, meu anjo caído. É foda. Necessariamente balanceamento, como por exemplo a inteligência artificial dos inimigos. Isso aqui é um ponto que eu acho que o Sparking Zero fez muito mal, porque a máquina ela é pré-programada para fazer determinadas coisas. Então quando você tá começando a jogar o jogo, você vai tentar fazer qualquer coisa contra ela, ela vai te dar um counter bonito na sua cara. Aí você começa a ficar frustrado porque você vê que a máquina ela é pré-programada, não tem o que você fazer. Se você fizer aquilo, ela vai contra-atacar e acabou. Mas depois que você já tá mais avançado no jogo e já entende melhor a gameplay, a máquina fica extremamente previsível. E até a máquina na dificuldade mais alta é um negócio que é muito fácil de enfrentar porque você já sabe exatamente o que ela vai fazer. O ideal é que a inteligência artificial do Sparking Zero fosse mais natural, que ela agisse mais como se fosse realmente um jogador. E também falando sobre bugs, existem alguns bugs bem chatos no Sparking. É interessante, né? Isso demonstra o que ele falou de falta de equilíbrio. No começo você sente que é muito roubado, porque ela sabe fazer tudo pré-programado certinho. Depois, quando você pega o jeito, você fala, é muito ruim, é muito chato, porque você sabe o que ela vai fazer, né? Tinha que exatamente, falta equilíbrio. Acho que muita coisa nesse jogo daria pra resumir em falta de equilíbrio. Eles não conseguiram, não sei se por tempo ou por várias outras questões, equilibrar as coisas. Tem muito personagem, mas não tem personagens importantes. E os personagens, tem muito personagem que tem, mas não tem no modo história. Aí tem pouco cenário, aí tem não sei o que lá, sabe? É tudo desequilibrado. Tem uma coisa positiva aqui, mas às vezes falta um negocinho ali. Né? Ele ficou um jogo meio a meio. Ele ainda não dá pra dizer que é um jogo, sei lá, nota 5. Eu ainda dei ali nota 8, acho que é um 7 para 8, bom, muito bom. É um jogaço, né? Se for comparar com tantos e tantos outros de Dragon Ball, principalmente, não só em questão de mas não dá pra comparar um jogo de PS5 com um de PS2. Dá. Tem jogo de PS2, como o caso do Tenkaichi 3, que é excelente. Ele não vai bater pau a pau ali em questão de gráfico, mas em questão de jogabilidade, em questão de diversão, em questão de conteúdo, vários modos diferentes, dá. Então, ainda assim, o Sparking é um bom jogo. Mas é aquilo, a gente sente que ele tinha um potencial absurdo para ser um jogo quase perfeito. Infelizmente, ele falha em várias coisinhas, né? Dá pra fazer uma lista gigante de várias coisinhas que irritam conforme você joga. Grito que lançaram esse jogo às pressas só por causa do Daima. Então, eu cheguei a comentar isso mais cedo e eu acredito nisso também. Apesar de, né, que, como o próprio Linha falou, os caras tiveram 6 anos de desenvolvimento do jogo, então eles tiveram tempo. Só que essa questão, eles focaram muito tempo em polir a qualidade gráfica do jogo, o quão detalhados são os cenários e tudo mais, que ficou impressionante nesse negócio de
você carrega o Ki, o carregar do Ki altera o clima do ambiente, muda as nuvens no céu, sabe? Pô, incrível esse detalhismo. Mas o que adianta você focar tanto nisso e em outros detalhes ficar devendo? É complicado, né, de avaliar essas coisas. Então é o que a gente sente isso. O jogo é visualmente impressionante, tem muitos detalhes, tem muitos personagens, né, um menu sensacional, sei lá, modo de criação, what ifs, tem muita coisa foda, mas faltou personagem, faltou trabalhar os personagens melhor no modo história, faltou um monte de coisa do online que nem o Liam citou, uma porrada de coisa, faltou skins, faltou cenário, faltou, sei lá, eu acho muita sacanagem a trilha sonora do Dragon Ball Z lá, você só pode ouvir se você comprar do jogo, né? Então, enfim, várias coisas. Então acaba ficando um jogo ali, ele se equilibra em pontos positivos e pontos negativos. Claro, ele ainda acaba se sobressaindo positivamente. É um jogo divertido, né? Mesmo tendo jogado pouco, mas visto bastante vídeos sobre, dá pra falar facilmente que o Sparking Zero é um jogo muito divertido. Mas até virou um meme, né? A gente sente que se fosse naquela época que eles lançavam jogos em vez de DLCs, daria pra falar que o Sparking 2, né, porque o 0, né, o 0 seria tipo 1, o 1 seria tipo 2 e o 2 seria tipo 3, né? O Sparking 2 seria o jogo definitivo, porque os caras daqui a alguns anos pegariam tudo que os fãs reclamaram, tudo que ficou faltando e lançaria realmente o jogo mais bem feitinho. Apesar de que o Tenkaichi 3, né, a ideia era mais ou menos fazer isso e eles acabaram cortando outras coisas, né? Mas enfim, vamos ver como é que o jogo vai ficar mais pra frente. Por agora, é um jogo muito bom, mas que poderia ser excelente. Não chega no excelente porque por vários detalhes. Sparking Zero, que são bugs de câmera, ou até mesmo bugs 300 personagens, 50 então, por exemplo, cenários. a câmera foca embaixo do mapa, ou a câmera vai pra um lugar que ela não deveria ir, o seu personagem fica borrado do nada, uma iluminação acaba não ficando legal. São coisas que não atrapalham muito a gameplay, mas elas acontecem com frequência. Então a câmera também, eu joguei pouco, né, que eu falei várias vezes, e ainda assim eu tive uma certa dificuldade com a câmera, tem hora que é foda. Bem chato, eles tinham que corrigir. Mas bug mesmo, assim, bug que realmente atrapalha na gameplay, eu só sofri um em todas as minhas horas de jogo. E até que foi engraçado, eu gostei de ter sofrido esse bug aí. Eu tava ali lutando com o Mestre Kami usando o Jiren, fui dar um teletransporte e meu Jiren simplesmente desapareceu e nunca mais voltou. Vocês estão vendo aí, cara, eu dei o teletransporte e não voltei mais. Eu fiquei rindo aí disso daí, eu achei bem engraçado, mas não é uma coisa que era pra acontecer. Parece até mesmo o Jiren, cara, não vou conseguir vencer esse velho não, falou. Aí manda o falou lá do Velbeira, falou e some. Vai embora. Estão vendo aí, cara, eu dei o teletransporte não. É isso, velho. Fui dar um teletransporte e o Jiren simplesmente desapareceu e nunca mais voltou. Vocês estão vendo aí, cara, eu dei o teletransporte e não voltei mais. Eu fiquei rindo aí disso daí, eu achei bem engraçado, mas não é uma coisa que era pra acontecer, né? Mas enfim, a maioria dessas coisas podem ser consertadas no futuro com patches de balanceamento e de correção de bugs, e eu acredito... Até o Daima foi meio às pressas, disseram que eles ainda estão terminando os últimos... Então, na verdade não, o Daima é um negócio curioso, né? Que o fato deles já... o Daima tá indo pro episódio 6, e eles já estão terminando os últimos episódios, mostra que a produção do Daima tá muito adiantada. Porque na maioria dos animes, a produção termina, sei lá, com um mês de antecedência, no máximo. Às vezes nem isso, muitas vezes, com algumas poucas semanas. Eles estão terminando ali de animar tudo e dublar. O Daima, ele teve um cronograma melhor, isso que os leakers falam, né? Não sou só eu falando, tirando da minha cabeça. Os leakers, os vazadores, a galera que tem informação interna, fala que o Daima é a primeira vez que uma produção semanal de Dragon Ball tá tão adiantada assim. Os caras já estão praticamente finalizando tudo e a gente tá indo pro episódio 6, sendo que a previsão é de ter mais ou menos 24 episódios. Então vai dar pra terminar com sossego a questão do Daima. Muito que eles vão sim corrigir isso. Antes do jogo sair, a equipe mostrou que ela tá bem interessada no que os fãs estão falando, então eu não acho que eles vão abandonar o jogo com esses problemas. Porém, eu tô analisando o jogo no momento atual dele, e atualmente ele tem esses problemas aí. Então é por isso que eu vou dar esse ponto aqui pro Tenkaichi 3. A gameplay do Sparking Zero não é ruim, tá? Ela pode ser quebrada, realmente ela é, mas ela ainda assim é muito divertida e emula muito bem o sentimento da franquia Budokai Tenkaichi. A diferença é que o Tenkaichi 3 ele tem uma gameplay mais sólida e mais bem feita. É que a galera leva muito pros extremos, né? Saiu o Sparking Zero, nossa, é a melhor gameplay de todos os tempos. Aí agora que começou a surgir as críticas à gameplay dele, não, essa gameplay é um lixo, nem se compara com a do Tenkaichi 3. A verdade é que a gameplay do jogo é boa, é legal, só não chega no nível do Tenkaichi 3 por causa dessas coisas quebradas que tem. Mas não significa que é ruim, que é terrível, nada disso. Na verdade é uma gameplay muito boa e que na minha opinião é a gameplay mais divertida que a gente teve em um jogo de Dragon Ball desde o próprio Tenkaichi 3. Mas sim, eles precisam corrigir muitas coisas. Também queria aproveitar esse momento pra dizer que infelizmente a legenda em português do Sparking Zero deixa muito a desejar. Ela tem muitos erros toscos ali e tá longe da qualidade que deveria ter. Já que o jogo não tem dublagem, né, só tem inglês e japonês, eu acho que seria justo que pelo menos a legenda em português e pra outros idiomas fosse bem feita. Mas enfim, né, esse ponto aqui de gameplay obviamente é pro Tenkaichi 3.
Conclusão. No fim, os dois jogos acabaram com 3 pontos cada, e isso pra mim reflete muito bem a situação. Existem pontos que o Sparking Zero é superior e existem pontos que o Tenkaichi 3 é superior. Quando eu vejo o pessoal falando que ainda prefere o Tenkaichi 3 ao Sparking Zero, eu vejo muita gente irritada. Mas cara, eu entendo totalmente o cara que prefere o Tenkaichi 3. Vai que o cara prefere a direção de arte que tem lá, que eu acho que é superior. Vai que o cara prefere a gameplay mais polida do Tenkaichi 3. Pra mim é totalmente justo. Mas também é totalmente justo que o cara prefira o Sparking Zero. Eu mesmo prefiro o Sparking Zero ao Tenkaichi 3, já que ele me entrega mais coisas que eu gosto, como orifes, quantidade de personagens e animações de qualidade. Mas isso é bem variável de pessoa pra pessoa. Mas eu acho que o que dá pra dizer é que se você gostou de um jogo, você vai gostar do outro também. Uma coisa que eu recomendo que você faça pra saber se vale ou não a pena comprar o Sparking Zero agora é baixar o Tenkaichi 3 e jogar ele. Se você sentir que você poderia ficar jogando o Tenkaichi 3 por horas e horas sem enjoar, aí já é um sinal verde de que... É isso que é verdade, né? A tradução é baseada no inglês, que é bem ruim, é verdade. Então, eu já reclamava isso desde quando saía alguns trailers, a galera falava que não, que ia ficar muito boa e tudo mais. E acabou que, infelizmente, né, teve vários probleminhas ali na tradução. Não é horrorosa, não, mas você percebe, né? Se você entende um pouco de inglês e até se você entender um pouco de japonês, se você deixar o que a galera tá falando em japonês ali, você percebe que não houve uma grande adaptação ali, mudaram muitas coisas. E tem coisa mal traduzida também. Você faria isso no Sparking Zero também. Agora, se jogar algumas horas de Tenkaichi 3 e já se sentir meio enjoado, muito provavelmente também vai acontecer a mesma coisa com o Sparking Zero. Então é aquilo, cara, avalie muito bem antes de comprar. Talvez você até se divirta muito com o jogo comprando ele agora, mas talvez você não precise ter pressa e possa esperar uma promoção. Assim você gastaria menos e teria a mesma diversão. Eu realmente só recomendo comprar agora aquele cara que tem certeza que ele vai jogar muito esse jogo. O cara que tem alguma dúvida sobre isso ainda, pra mim tem que esperar a promoção. Por exemplo, Dragon Ball FighterZ ele é um ótimo jogo, mas na época que ele saiu eu não comprei, porque eu sabia que eu não ia jogar tanto ele assim. Então eu esperei uns bons anos até ele ficar numa promoção bem boa e eu peguei. E quando eu peguei ele, eu realmente não joguei tanto assim. Então se eu tivesse gastado, sei lá, R$300 na época que ele saiu, talvez eu tivesse me arrependido depois. Mas não porque o jogo é ruim, mas sim que ele não era exatamente pra mim naquele momento. Então o Sparking Zero é bom? É bom, mas tem que ver bem se é a hora certa pra você comprar ele pelo preço cheio. Agora se ele entrar em promoção, ficar R$100 e poucos, aí eu já recomendo pra todo mundo que gostou do Tenkaichi 3. Agora no preço atual, que é 300, 290, avalie bem antes de comprar. Mas no geral é isso, tá? O Sparking Zero com certeza é uma sequência bem digna do Tenkaichi 3. O ideal seria conseguir aquela promoção de ouro, né, que mais pra frente, quando eles fazem uma super promoção com todas as DLCs inclusas, não sei o que, você já pega o jogo completinho ali. O negócio é ficar de olho. E um ponto que eu queria levantar aqui pra poder finalizar a análise é que justamente por ter que trazer tantos personagens quanto ele trouxe, isso acabou prejudicando muito provavelmente os outros pontos do jogo. Ou seja, os recursos e o tempo que eles tinham, eles investiram mais nos personagens e nas animações dos personagens. Então, modos de jogo, online, modo história acabaram ficando um pouco mais de lado. É o preço realmente pra você poder fazer uma sequência do Tenkaichi 3 refazendo tudo do zero. Mas no fim foi uma decisão inteligente. É, exatamente, Mari. Você consegue perceber que há muita alteração do japonês pro inglês, porque é padrão dos americanos, eles gostam de adaptar demais e mudar o texto pra... Eu acho que porque eles acham que soa mais legal, né? Porque tem muita frase que se você traduzir mais fielmente do japonês para o inglês, fica um pouco engessada. Então eles preferem florear ali o texto para deixar mais poético, para deixar mais pomposo, mais dramático. E aí depois você pega isso e ainda faz uma adaptação disso para o português e às vezes... Não sei dizer se é uma adaptação, porque imagino que sejam profissionais mesmo, né? Que entendam bem do inglês pro português. Mas tem umas coisas que às vezes parecem mal traduzidas, né? Tanto que a galera tava falando que algumas coisas podia ser tradução de IA. Acho que não, né? É mais o caso que vai se perdendo, né? Camadas. Perde-se do japonês pro inglês, e aí perde-se do inglês pro português. E aí quando chega no português, pela limitação ali da fala, para tentar... encaixar no timing da fala do personagem, aí, sabe, fica capado, você perde muito da essência do original. Então, se você consegue perceber em japonês, né, você percebe como muitas vezes a frase do personagem, ela é até a frase original que foi usada no anime e no mangá. Se você tem a tradução ali do profissional da Panini no mangá, você consegue até ter uma tradução melhor, né, mais fiel. Aí você vê essa frase se tornando uma aberração, né, porque ela muda muito em inglês e depois muda muito em português. Então fica muito esquisito. Porque os personagens é o que mais importa pra maioria. Eu imagino que a maioria consegue relevar os problemas do jogo se ele tiver personagens o suficiente. Então faz sentido que eles tenham focado mais nisso. Eu imagino que numa eventual sequência, num Sparking 1, num Sparking 02, não sei, eles vão poder focar mais o investimento nas outras partes do jogo e realmente trazer aquele jogo que vai agradar 99% das pessoas. Mas vamos torcer pra Bandai não querer melhorar só no próximo jogo, né? Que ela continue atualizando bastante o Sparking 0 pra tornar ele cada vez melhor e mais próximo daquilo que seria o ideal. E eu realmente acho que eles vão fazer isso porque eles até disponibilizaram uma pesquisa de melhoria pro Dragon Ball Sparking 0, onde a gente pode falar o que a gente achou do jogo, aquilo que a gente gostou
e quer mais e aquilo que a gente quer que seja corrigido. Essa pesquisa vai estar disponível até o dia 15 de dezembro de 2024 e o link dela vai estar aí no comentário fixado. Recomendo que todo mundo responda, até mesmo quem não tem o jogo, porque no dia que você for jogar o Sparking Zero, ele já pode estar bem melhor graças a essa pesquisa que a Bandai está fazendo. É a nossa chance de fazer a Bandai nos ouvir e deixar o Sparking Zero ainda melhor. Eu espero muito que a Bandai nos ouça nessa pesquisa, deixe o jogo melhor e que ele faça ainda mais sucesso, porque se um jogo como esse fazer sucesso, será um incentivo para a Bandai investir tanto assim em outros projetos também. Talvez outras franquias que você goste mais, como Xenoverse, Geguri, até de outros animes também. O sucesso do Sparking Zero, pra mim, vai ser uma vitória independente se você tem gostado do jogo ou não. E a real também é que nunca vai existir um jogo de anime perfeito, o melhor de todos, porque os jogos de anime, eles têm muitos estilos diferentes. Então, de acordo com o seu gosto, outro jogo pode ser sempre o melhor. Mas devido às suas inúmeras qualidades, o Sparking Zero tem muita chance de ser o melhor jogo pra você, assim como foi pra mim. E é isso, tá? Comenta aí o que vocês acharam do Sparking Zero, o que vocês estão achando depois de um mês de lançamento, e digita aí também o emoji de chocolate pra eu saber que você chegou. Comenta aí se vocês acham que esse é o melhor Godita de todos, que dá um pau no Godita do Super. Ficou até o final do vídeo. E um agradecimento especial a todos os membros do canal. Se eu ainda tô aqui no YouTube fazendo um vídeo, é muito graças a vocês. Que o vídeo do Liam ia ser garantido de qualidade, né? Vale o curtir, vale a recomendação. Fica a recomendação aí, quem puder passar no vídeo dele depois, dá mais uma visualização. Quem não segue, né, seguir ele, principalmente no YouTube, que percebo que nas redes sociais ele não posta tanto, né? Imagino porque ele tem que cuidar de gerenciar todo o canal e tudo mais, e dos apoiadores dele. Mas sempre que dá, ele aparece lá nos nossos grupos de apoiadores, né, também no grupo dos criadores de conteúdo do Dragon Ball. É um cara muito gente fina, adoro as análises dele. Acho que não faltou falar praticamente nada, né? E é engraçado que, como eu falei, apesar de eu não ter jogado tanto o jogo, a maioria das coisas aí, das críticas, eu já tinha visto as pessoas fazerem, e eu mesmo tinha as minhas críticas, né, da 1 hora, umas 2 horas que eu joguei do jogo, mais ou menos. Então deu pra sentir mesmo que ele foi sincero com a análise dele. Gostei bastante do vídeo. E fica também um reforço aqui pro final, né? Acho que ele colocou aqui. Ou ele colocou aqui? Aqui é o link da pesquisa que eu já fiz, né, em live. Você já concluiu a pesquisa ou se você se inspirou, né? Já concluiu a pesquisa, mas vale fazer quem não fez, né? Pra gente realmente mostrar, né, o que a gente acha que o jogo tem que melhorar. E seria ótimo se eles fizessem atualizações grátis, né, para o jogo, já trazendo as melhorias. Claro que vai ter muita coisa que vai vir de DLC, né, a gente já sabe que vai ter cenários e personagens de DLC, Super Hero, Daima e tudo mais, mas seria ótimo se eles fizessem várias alterações gratuitamente para o jogo para melhorar o desempenho do jogo, em vez de já ir preparando um próximo, né, para lançar um Sparking 1. Né, o Sparking 1 daqui a um tempo. Não, seria legal, enquanto vai trabalhando as DLCs e tudo mais, vai melhorando o jogo base aí pra galera, né, melhorando performance, coisa de online, gameplay, não sei o que lá, customização, trazer umas coisinhas extras pra galera, né, aproveitar que é um jogo cheio, R$300, AAA, um jogaço de Dragon Ball, revivendo a franquia Tenkaichi, merece, né, esse carinho, né, merece que os fãs sejam ouvidos, e os fãs já foram ouvidos antes. Então agora é mais uma vez que os fãs podem mostrar a sua força aí pra eles melhorarem. E é basicamente isso, então.